Fala, meus queridos gestores de frota, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com você, com a sua família, com a sua operação. Mais um episódio aqui dos Desafios do Gestor de Frota. E estou aqui mais uma vez com Fabiano Carvalho. Bora pra cima. É um fera das vendas, manja tudo desse assunto. E hoje nosso tema, até eu acho que o tema falta uma palavra aqui, é segurança no trânsito para condutores experientes. Isso é importante para o tema de hoje. E estamos aqui com a convidada Salete Romero. Muito obrigado, Salete, pela sua participação. Obrigada, Tony. Eu que estou contente de estar aqui com você, com o Fabiano, né, para falar de um assunto que todo mundo conhece, né? Segurança no trânsito, né? Legal. Sim. Legal. Salete, eu quero que, antes de a gente entrar para o tema, eu quero que primeiro você fale para a gente, conte um pouco de você, da sua história, desse seu caminho. Eu sei que tem uns livros aqui, né, sobre toda essa parte de segurança do trânsito. Bastante coisa, Para viu? condutor experiente. Conta um pouquinho pra gente. Eu costumo até brincar, viu, Tony? Porque eu comecei a trabalhar com segurança no trânsito em 96 e o Código de Trânsito é de 98. Você começou antes. Não Você fui eu que do fiz, código. hein? Não veio, não. Na verdade, eu estou aprendendo desde 96. Comecei Legal. na CT, eu já era formada em psicologia, né? E comecei aqui na CT São Paulo, onde eu sou muito grata, né? E aí o trabalho foi me tomando esse olhar justamente para as pessoas no trânsito. E depois disso eu consegui até uma especialização pelo CRP, né? Especificando justamente o meu conhecimento, minhas pesquisas, tudo que eu já vinha fazendo, né? Então, desde 96 eu venho trabalhando com empresas. Então, o meu público são profissionais, são pessoas responsáveis, né, que trabalham, muitos são pais, mães de família, né, e que acreditando que estão fazendo o melhor pelas próprias vidas, cometem erros. Por isso que eu escrevi o primeiro livro. Isso. Erros bem intencionados. Esse eu de capinha azul, vou mostrar para vocês aqui, Salete Romero, erros bem intencionados no trânsito. O que todo motorista precisa Erros bem saber. intencionados, olha só. Mas acredita... O que todo motorista precisa saber, mas acredita que já sabe. Olha que Pensa numa interessante. provocação, né, gente? Então, foi o que eu pensei agora. Erro bem Não é? intencionado, né? Pois é, e temos muitos erros dessas pessoas que acreditam que estão fazendo melhor pelas próprias vidas, profissionais, estão dentro de empresas, né? Acabam cometendo alguns equívocos. A gente pode até falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar. Bem, então, trabalho com empresas e aí também comecei a trabalhar também na Band FM, onde eu tenho uma parceria de 7 anos. No Legal. Jornal da Band, de pega Sorocaba e mais 40 municípios, Bacana. né, da região. Então, são 3 milhões de pessoas no total. Algumas milhares me ouvem todas as semanas, há E é 7 anos. É um programa semanal, toda semana? No Jornal da Band, que pega bem esse horário das 18 às 19 horas, né? Então, eu converso justamente com o pessoal que está no horário de pico aí, né? Trafegando ali na região do interior. Estão escutando. E aí, também escrevi agora, recentemente, o meu segundo livro, O Poder do Hábito na Segurança no Trânsito. Somente Legal. para motoristas experientes. Aqui, eu vou mostrar aqui também na câmera. Também é outra provocação, né, amigos? Legal. Porque a gente pensa Muito em legal. falar em direção defensiva ou segurança no trânsito, a gente pensa em falar de regras, normas. E isso, quando nós estamos conversando com empresas, né, Tony, né, Fabiano? A gente tem que pular essa parte de regras, porque não é isso que vem gerando acidentes, né? É como que a gente vem lidando com tudo isso. Então, esse livro também traz justamente essas questões, que é o que a gente vai conversar aqui hoje, né? Sim, Isso. corretamente. Salete, quando eu tinha um amigo, cara, que o meu amigo comprou um carro na concessionária. Certo. Ele saiu, acho que nem tinha feito a volta no quarteirão, bateram no carro dele. Ou seja, quando você coloca um veículo na rua, você está sujeito a acidente, a algum imprevisto aí que possa acontecer. E isso daí, inclusive, eu tinha acabado de comprar um carro zero, 3 km eu peguei ele, só rodou no pátio lá de Betim. Na primeira passada que eu comprei ele, meu carro Minha Vida, de 30 anos, né? No primeiro mês, eu paguei a parcela na sexta, no sábado deram uma chumbada nele, não, então acidentes acontecem aí, a gente coloca o carro, sai da garagem, o gestor de frota ali, ele sabe que Tem o risco de ocorrer naquele veículo está a carga mais importante que aquela vida e tudo mais. Você aqui no começo falou que tem alguns erros que se cometem e que acaba acontecendo, né? Não são intencionais, né? Exato. Não são intencionais.
Aí você fala de... Não, desculpa, tá aqui no livro. É que foi muito interessante esse título, né? Então, Erros bem bem intencionados. É muito bom. eu não tive a intenção, mas acabou acontecendo. É, Que tipo de erro que assim você vê mais acontecendo com os condutores? O que causa mais acidente é falar no celular, é velocidade, é acostamento? Que tipo de comportamento imprudente, vamos dizer, ele comete que causa muito acidente? então, Fabiano, é bem isso, assim. Essas coisas todas, velocidade, né, regras, o que deve fazer, por exemplo, ou não deve fazer no caso do celular, todo mundo sabe sobre isso. Não é esse o problema. Não é esse o problema que nós estamos tendo acidentes com quem é experiente. Né? Quem está começando, a gente meio que tolera. Não era para ter, né? Porque você acabou de sair de uma formação, tá tudo bem fresquinho, né? Mas a gente tolera, a gente aceita. Né? Agora, com quem tem experiência, eles sabem tudo isso. Sabe que tem que respeitar a velocidade. Não é essa a questão. E aí, quando a gente pensa em erros bem intencionados, primeiro tem a questão do conhecimento. Será que a gente sabe tudo tem que ser feito? Por exemplo, quantos pontos cegos tem o seu carro? A gente sabe. É Não. importante. E tem uma dúvida, não tem? Tem. É muito comum a gente perceber isso na frota, né, nos veículos. E na Talvez tenha troca. motorista que não sabe disso. Não sabe. E, assim, até na troca, sabe, nas empresas que a gente passa consultoria, né, a gente faz consultoria, desde procedimentos de políticas de segurança até troca de frota mesmo, é uma coisa que é pouco avaliada, mas é muito importante, porque um veículo básico, né, que hoje não tem mais esse termo popular, né, tem pelo menos 22 pontos cegos. 20, então, eu ia 22. perguntar isso. Quantos pontos cegos tem? Pois então? 22 pontos cegos. Agora, se o próprio motorista muitas vezes se surpreende quando recebe essa informação, imagina um motociclista. Quando você fala de colocar o carro, né, na rua, imagina um pedestre que está trafegando ali e o veículo está saindo em ré. Esse é um erro bem intencionado. A pessoa não tem ideia. Mas por que estaciona de frente? E depois sai de ré, todo o carro se expondo na rua e está vindo motociclista, está vindo outros veículos, né? E estão expondo. Então, não é falar sobre as regras, é explicar por que as regras existem. E tem ainda, e é por isso que eu estou dizendo, no primeiro passo é conhecer essas regras, né? Que um carro tem mais de 20 pontos cegos. Porque quando você entra num carro, você está entrando numa caixa. Metálica, motorizada, mas é uma Exato. caixa. Então, é muito mais fácil quem tá fora da caixa... Sofreu um dano maior. Ver o seu carro Sim. Do que você que tá dentro. vê quem tá... Então, estamos explicando, sinalize com seta. Né? Simples assim, você está dentro de Coisa uma caixa básica. E outra coisa importante, que é um erro bem intencionado. Regular o retrovisor olhando a parte traseira do carro. Para quê? Você está dentro de uma caixa, você tem que ver quem está fora. Abre esse retrovisor, abre. Ah, mas eu tenho que ver a traseira. Não, você vai ter que ver a traseira quando você estiver estacionando em ré. Aí você joga o corpo assim, ó. Pronto. Joga para cá, pronto. Mas em velocidade, aquele motociclista com o seu retrovisor fechado, você vai ver ele só quando estiver batendo aqui. Se ele tivesse um pouquinho mais aberto, uma fração de segundo, você teria visto ele em velocidade chegando, se apropriando, né, do seu veículo. Nossa, você está falando aqui... Você está se vendo nas situações. Não, porque você está falando umas coisas que realmente... Acontece, né? Não, a gente pega e acha que passar a lista da regra, simplesmente passar a regra, Não tá faz. entendido daquilo. Mas você tá pegando cada item dessa regra e você tá aprofundando o porquê daquilo, passa a fazer muito mais sentido. E tem muita coisa nesse sentido. Exatamente. Tony, tem muita coisa quando você fala de acostamento. É um erro assim, amigos. Quem já parou em acostamento já sentiu o chão tremer. Sim. Sem dúvida. Né? Porque dúvida. só tem acostamento onde os veículos passam devagarzinho? Não. Em velocidade. Em velocidade. Quando eu paro no acostamento, a minha parte para o acidente eu já estou fazendo. Meu Deus. Eu já estou totalmente exposto. Tá. É só você imaginar quantas vezes você dirigiu cansado, ou deu aquela olhadinha no celular, sabe essas coisas? Qualquer um que erre junto ali, e o que mais nós estamos tendo são pessoas mortas ali no acostamento porque tinha uma ótima intenção. Por isso que eu digo é um erro bem intencionado. Tinha uma ótima intenção. Vou parar aqui para retornar a ligação, para fazer uma ligação. Estou escutando um barulho no carro, vou trocar um pneu. É uma ótima intenção, mas é um erro.
Sim. E como? Pois é. Nesse O que exemplo, fazer? Né? É. E aí a gente fala assim, pague em local seguro. E é isso que é importante, eu gosto de estar conversando com vocês, para a gente aproveitar e conversar isso com as equipes, né? É muito importante conversar com o pessoal da Frotas para ter essa orientação no DDS, uma campanha interna, falar sobre uma coisinha aqui, outra coisinha ali, que é isso, local seguro, não é acostamento. Então você vai indo no posto de serviço, um posto rodoviário, e aí você pode me perguntar, mas não é todo local que tem. Né? Nós temos aí a frota que roda no Brasil todo. Sim. Você vai ainda ter uma estradinha de terra, uma saidinha para um sítio, qualquer baia assim de acesso. Um pouco mais larga, né? Que você consiga... Uma travessinha, assim, sabe? Que você fique longe de quem está passando em velocidade. Simples assim. O certo Entendi. era o acostamento ter esses vãos em alguns momentos, né? Em alguns espaços a cada tantos quilômetros, talvez ter um vão um pouco maior para poder você ter essa área de escape, né? Mas se tiver acesso, se não tem nada impedindo que um carro perca o controle aqui e vá até lá, não é seguro. É seguro que você entre numa uma travessinha à direita, assim, sabe? Estradinha de terra, que vai para um sítio, vai para um outro bairro, sabe? Ou posto de serviço, né? Ou posto de serviço. Então, você está trazendo aqui uma coisa que eu estou me vendo aqui uma dúvida. Para mim, acostamento era para se parar. Então, não é lugar para se parar. E o que você está trazendo é muito importante, Vamos lá. que eu acho que é o pano de fundo do nosso trabalho. Legal. As regras estão aqui embaixo. E a base são as regras, né? Sai lá da autoescola, da formação, Sim. tem as regras, ok. Em cima das regras, tem a sinalização, que é delegado. Isso também é uma coisa que é importante a gente falar em outra questão. Mas, por exemplo, aqui em São Paulo, estamos em São Paulo, né? Que eu rodo tanto que às vezes eu até paro para pensar onde que eu estou. Estamos em São Paulo. Aqui tem rodízio de veículos, né? Sim. Pois é. E tem muitos municípios aqui perto que nem semáforo tem. E tá tudo bem. Porque a base, o Código de Trânsito, lá de 96, ele traz para que cada município coloque as suas regras. Tá tudo certo, né? Isso é até bom. Qual que é o problema? Que todos da sua frota conhecem as regras. Mas na maioria das vezes a gente só cumpre essas regras, por isso que eu não falo sobre isso, que todo mundo conhece, só se tiver alguém vigiando, né? Exato. E é esse que é o ponto. Se tiver uma penalidade, Mas qual que é o seu objetivo quando você sai? segurança. A pé para ir até a padaria, ou para pegar o carro da equipe, da frota, né? Do trabalho, ou o seu veículo. É chegar em segurança, é o ápice, né? Então, as regras não garantem a segurança. Pensa aí, fala para mim, o que você faz quando você vê um radar? Você freia para não tomar multa. O Tony tá me olhando com uma cara, gente. Ele tá me olhando com uma cara de assustado, assim. Ele tá processando. Tá processando muita informação, Tony. Não, é que você está indo profundo em várias... Você está indo profundo em várias coisas que, teoricamente, as pessoas, né, levam normalmente, tranquilo. E eu mostro, assim, tem muita gente que fala assim que eu dou um choque de realidade, é isso. Não, eu tô indo, entendeu? Você tá falando e eu tô pensando nisso, falando, cara, não, realmente faz... Né, todo sentido. Então, porque tem aquelas regras, a gente fica muito no raso daquilo e não consegue processar. E o cotidiano do dia a dia, das confusões, do trabalho, da família, de problema e tal. É verdade. Você acaba, mesmo quando sabendo de algumas coisas, esquecendo e mudando o seu hábito novamente, indo para o caminho errado e tal. Aí você tá me fazendo pensar assim que, tipo, o quanto é importante a reflexão. Ter a continuidade de treinamento, o quanto esse treinamento, né, quanto tem que ser levado para a equipe, para os motoristas, isso de uma forma contínua, né, muito mais, com muito mais frequência. Eu vejo, tem grandes empresas aí, que a gente sabe tem frotas grandes e tal, que, pô, elas têm um programa grande e tal, então, porque ela é grande, ela tem essa organização, ela consegue ter um ISO 9000, um negócio de qualidade e tal, que força isso. Mas se você pegar a quantidade de empresas de transporte, a grande parte é pequenininha, tem 3, 5 veículos, ou 10, poucos veículos. E esse cara não tem essa estrutura tão grande e não dá esses treinamentos e nada. Então, esse cara também tem que se preocupar, porque não é custoso, né? Ele precisa ter esse conhecimento, né? E se preocupar com isso, porque isso vai gerar resultado para ele. Mas eu sinto isso em várias empresas de grande porte, que ficam, assim, chocadas, né? Vamos pensar assim, em olhar para isso, que é a minha oportunidade, sempre que eu estou numa empresa, né? Eu tenho empresas, assim, mineradoras, né? Atendo muitas mineradoras, usinas. O setor de energia, eu penso que também atendo todos,
todas as empresas do setor de energia. E aí é que está a questão, porque ele se surpreende justamente com esse olhar, que é o espaço que eu tenho. A empresa tem lá meia hora para você fazer uma palestra. Eu tenho que levantar essa poeira, sabe? Se repensar, Sim. esse ressaber, assim. Eu sei, porque eles sabem as coisas, né? Então, é provocar. E por isso que meus livros têm essas provocações já do título, né? Porque é isso, amigos. Se você freia quando você vê um radar, você vê, isso não tem nada de má fé. É que eu fui me acostumando com isso. Mas a gente vai se acostumando tanto com isso, que é como eu estava dizendo, no acostamento. A gente já sentiu o chão tremer, e quando pensa em alguma coisa, você pensa em parar no acostamento. Puxa, mas você vê, o hábito é um negócio tão sério, que vai contra o nosso bom senso, muitas vezes. Verdade. Se você já sentiu o chão tremer, já era para você ter se ligado e falar assim, eu não vou parar aqui, não. Mas o que a gente faz quando arriscando minha não é? vida Pois aqui. é. E a mesma coisa é o radar, amigos. Porque na frota, né, a gente percebe qual que é o maior problema na frota das empresas. É o quê? Excesso de velocidade. São autuações, se não acidentes, porque estava em excesso de velocidade. E aí que está o negócio. No nosso dia a dia, vamos pensar. Se eu freio quando eu vejo um radar, está indo contra o meu objetivo, que é chegar em segurança. Eu estou trafegando só até aqui, só para não levar multa. Amigos, multa é o de menos. Se você assumiu esse risco algo mais de não sério. de chegar, ou te encontrar com alguém que dirige igual você, porque não é difícil, né? Alguém que freia quando vê o radar, não é? Acho que Então, 90%. eu já estou tendo uma atitude, que nem a história do acostamento que eu estou falando, que vai contra o meu bom senso, de chegar em segurança, né? Já é com contraponto àquilo que ele já propôs, eu quero chegar em segurança. Então, são E- muitas questões mesmo que a gente... E é interessante isso também no aspecto seguinte, o motorista, que ele que está sofrendo esse risco, né? Quem vai pagar o pato maior? Ele precisa realmente se preocupar muito com isso, e ele trabalhando numa empresa, né, que ele é um motorista da frota, ele precisa, é a vida dele, ele precisa ter esse cuidado, porque às vezes ele está sendo obrigado a acelerar, porque por atraso de planejamento do mercado, de acelerar, precisa entregar isso correndo, aí o que acontece? Ele não sai com o tempo suficiente, que não é culpa dele, às vezes não foi carregado, não teve o tempo suficiente, e aquilo diminui o tempo Isso é sério, cara. e força ele ter que fazer coisa mais rápido. Eu sei que é a vida dele, mas o cara nessa posição de tipo, pô, é meu emprego, eu entrei aqui, eu preciso fazer acontecer, o meu chefe tal vai pedir para eu acelerar, e ele não tem Meu essa Deus. força suficiente de empoderamento de chegar no chefe e falar assim, não vou sair, você não tá me dando o tempo suficiente para sair, eu vou me colocar em risco. Ele no mundo real, ele não faz isso, ele não tem essa coragem, talvez, de fazer isso. E, entendeu? E aí ele acaba acelerando, tomando multa, alguma coisa, ou talvez sofrendo algum acidente. Então, ele tendo conhecimento sobre essas coisas, ele vai ter argumentos para poder contrapor, Exatamente. né? E melhorar o time dele e falar assim, não, pessoal, nós temos que ter um mínimo, essa viagem de 2 horas tal, então, pô, precisa sair aqui, porque senão você vai forçar e depois você não vai querer pagar a multa vai vir nas costas, ou se eu tiver um acidente, o que você vai fazer com meus filhos? Ô, Tony, a multa acaba sendo um ótimo negócio, como ele está dizendo, né? Frente ao risco do Frente acidente. à multa. Agora, acho que a chave do negócio, tanto pro condutor, né? São só condutores de transportes de cargas. A gente pensa em frota, também tem de veículos leves, né? sim. Mas a questão justamente é essa. Gente, temos que deixar isso muito claro. Segurança nunca te atrasa. Isso é o que a sério. gente precisa desconstruir Bacana com a isso. equipe. O que atrasa é um acidente. Porque quantos acidentes vocês já evitaram? E quantas vezes a pessoa passou por você acelerando, daqui a pouco, enquanto você chega ali, ela está ainda acabando de encostar, de fazer uma manobra. Isso acontece quando a gente está com familiares em carros diferentes, isso acontece com as equipes que estão indo para a mesma unidade, não é? O outro passa por você ultrapassando, depois, enquanto ele está tirando as coisas do carro, você acaba de chegar. Então, qual que é a questão? Essa história mesmo da pressão. Nós estamos aqui para resolver demandas. Isso também é tudo muito sério, amigos. Quando você é contratado na equipe, você é contratado para resolver demandas e não para trazer. E toda empresa tem essa pressão. Ninguém trabalha, sabe? É tudo muito focado. Isso que você está dizendo, a empresa sobrevive em função de lucro, né? Temos que falar das coisas concretas mesmo. Tem essa pressão. Agora, quando eu começo a entender que eu não preciso frear no radar, porque eu estou garantindo justamente que eu vou chegar e entregar a demanda, a coisa muda de figura.
Mas qual que é o ponto? É, de novo, como é que a gente se acostumou? No meu segundo livro, a gente fala sobre isso. Quantas vezes, e aí que eu acho que é o cerne da coisa, quantas vezes nós já chegamos no destino e não lembramos o que aconteceu no trajeto? Quantas vezes? Foi uma vez? Foi só duas? Não, várias vezes. Então, puxa esse dia que você estava dizendo aí do seu amigo, que começou a dirigir. Puxa o primeiro dia que você dirigiu. Você lembra disso? Pode fazer 2 meses, 2 anos ou 20 anos, a gente lembra desse dia. Ou porque deu muito ruim, como dizem os Exatamente. motociclistas, ou porque te deu aquela sensação de poder. Você lembra desse dia. Pode fazer mais de 20 anos. Agora, compara do jeito como você dirige hoje. Tem diferença. Na absurda. Sim. E é sobre esse o problema. É sobre isso que nós vamos conversar. Você, na hora que o primeiro dia, Precisa você olha acontecer. para os retrovisores, você vê o cinto, Até você vê para tudo. trocar de marcha, você para para pensar. Pensar. E hoje você chega no seu destino e não lembra o que aconteceu no Não, trajeto. hoje você fala no telefone, come um É. hambúrguer. E aí vem falar que o problema é porque a empresa está te dando uma pressão de tempo? É. Porque quando você chega no seu destino e não lembra o que aconteceu, porque você foi se acostumando com riscos, que é o que você está dizendo, às vezes come, atende o celular, não atende o chefe porque não pode, mas atende lá de casa, atende um colega. E aí é que está a questão. Aí vem falar que é a pressão da empresa. Devia ser proibido o drive-thru, né? É verdade. Causador de acidente. Desfoca. Mas é essa autorresponsabilidade, sabe? Porque senão eu vou falar que o problema é a empresa, que o problema é o carro. Essa história de que perdeu os freios, não. Tá aí no livro também. Não, só perde freio quem não usa o freio correto, que Mas não é o isso- freio do pé. Mas deixa eu te falar, então Sim. tem um ponto nisso. Eu faz 1, 2 semanas, sei lá, eu tava indo com meus filhos pra praia e descendo a serra ali pra Ubatuba. E a hora que acabou a serra, eu aperto e não tem freio. E não tem freio, aí eu encostei. Você estava com o veículo engatado, com certeza. Pra Salete você tá aí, É, você tá Não, totalmente... não, tipo, é desconhecimento mesmo, deixa eu te falar. É, É natural. Meu isso. veículo, meu veículo é automático. E aí, quando acabou a serra, assim, ficou numa coisa, e eu comecei a ficar muito preocupado. Gente, Aí eu desesperador. encostei, né, numa casinha que tinha do lado, e apertei e não vinha o freio. Aí eu andei, fui bem devagarzinho andando, que eu sabia que tinha um posto ali, mais 1,5 km na frente. Aí eu encostei no posto, liguei pro meu mecânico, era sexta-feira, ou não, foi no Feriado. feriado, foi numa quarta-feira, no final, o feriado já era na Quinta. quinta. Aí eu fui pegar meus filhos na quarta, e aí eu peguei, liguei, e ele falou assim, Tony, acho que você freou muito, não tinha problema, eu tinha levado meu carro fazia pouco tempo, ele falou assim, Tony, que você ficou freando muito, Câmbio automático dá muito esse problema. e você ficou freando muito, então Usa só segura o um pé. tempo, dá uma olhadinha só no óleo do freio, que eu não olhei no seu, mas eu acho que não é o problema, mas dá só uma olhadinha e espera esfriar tal, e vai voltar. Se você bombear, você vai sentir. Aí aconteceu isso. Mas eu fiquei tão... Nossa, é desesperador, ainda mais com as crianças no carro. Mas isso, e graças a Deus que só foi acontecer isso lá embaixo É. na serra. Se tivesse acontecido antes, sabe que eu ia ter que estar encostado com o carro na parede. Ou Deixa eu- puxar o freio de mão, sei Perigo, lá o que né? que é. Agora vocês sabem que tem muitas transportadoras que é proibido usar pedal do freio. Não sei. Muito. Só Muitas. freio de mão? Só freio de... Não, Não, engatado, né? Você tem que fazer como? não. Você vê quando eu comecei a dizendo aqui, que é justamente a falta de conhecimento, É, né? não tem esse conhecimento. Pois é. Diz que o homem entende bem de carro, mas a Salete está dando um baile nós dois aqui, viu, Tânia? Não é carro, não. Eu não entendo nada de carro, Segura aí. não. Eu entendo só de conscientização. Você- E de algumas questões mesmo. Algumas questões mesmo de conhecimento. Não pode usar o pedal. Não, e deixa nem ela o freio de falar, mão, calma. é. Tá todo mundo ansioso aqui. Não, Eu é. sabia a resposta pra eu não É. acontecer nesse Então, problema de novo. Me porque- ajuda. É. Essa história de perder os freios é porque não usa o freio motor. Qual que é o freio motor no câmbio manual? É você ficar engatado. É, mas se o carro tem quinta marcha, sexta marcha, você tem que estar... Quando você vê aquela plaquinha anterior. amarela, quando você vê aquela plaquinha amarela, dizendo que vai ter declive, serra, curva, Ah. né? Sim. Você está em quinta, põe uma quarta. Pra O você carro, sentir deixar mas, engrenado. mas isso enquanto ele está na reta. Esse é o Antes de pegar a descida. procedimento de descida. segurança. Esse é o freio que ninguém usa.
E é por isso que vem com essa historinha, depois que perdeu o freio. E no automático? Que Como No é? historinha, hein, automático, Tony? pois é. Ixi, Cada é. montadora, e é isso que eu falo, o câmbio automático está no meu primeiro livro, gente. No câmbio automático, ele também tem. Agora, cada montadora tem. O meu, por exemplo, é D3, D2. Tem uns que joga para o manual. Agora tem. O meu tem o Tiptronic. Então eu posso sair do D e jogar pro lado para eu poder fazer. Já experimentou? Nunca fiz. Rapaz Por do isso céu, que deu Tony. isso. Tá vendo, Tony? Eu nunca. Falta de conhecimento é fogo, hein? Agora é interessante, essa questão que a gente está brincando aqui, né? E É. aproveitando o exemplo aqui do Tom, é muito comum, gente. É muito É. comum. Essa história não dá para aceitar. Só que a pessoa é entrevistada, nossa, por que aconteceu com o carro? Ah, perdi os freios. Perdeu o freio. Eu estou delegando, olha o risco disso, eu estou delegando a minha vida com essa desculpa de que essa autorresponsabilidade, de novo, não é a empresa que está me pressionando, sabe? Não é os freios que falharam, porque antes de ter essa história de que perdi os freios, pela telemetria que a frota sempre tem, né? A consultoria a gente também analisa, mais do que analisar a velocidade que eles estão emitindo, né? Sim. Que estão em É a risco, forma de condução. é a frenagem. A frenagem nos diz frenagem. muito. Esse cara não teve acidente ainda, não chegou esse caso de perder os freios. Só o jeito que ele está freando, essa frenagem está muito... Esse cara é um ótimo profissional. Mas mais cedo ou mais tarde, ele vai me trazer problemas de perder os freios. Não sabe frear, sabe? Então, os treinamentos nas grandes empresas têm que ter esse cunho comportamental, sabe? Que é conhecimento, sim, essa parte eles têm, mas essa parte mesmo... De A gente já executar, falou que né? é de velocidade, como já falamos de ponto cego, que já falamos de acostamento, né? E de vir com a historinha de que perdeu os freios. Agora, quando eu chego no meu destino e não lembro o que aconteceu no meu trajeto, será que eu parei no cruzamento? Será que eu freiei no radar? Será que eu usei o freio motor? Então, eu estou no automático, não é o carro. Eu Sim, estou no é automático. E aí, qualquer coisa que apareça de imprevisto, eu estou com um acidente. Então, a gente foi contratado para resolver demandas. Acho que esse é o papel do gestor de frota, sabe? Sim. Sempre lembrar a equipe. Eu fui contratado para resolver demandas e não trazer demandas, que são ocorrências, multas, como ele está falando de velocidade, tem que Sim. frear, ou acidentes, porque perdeu Exato. o freio. Ô, Salete, aproveitando o tema do seu livro, acontece mais acidente com condutores experientes ou os inexperientes? Acho que a sua pergunta você já está entendendo a resposta, né? Porque nós temos acidentes com quem está começando a dirigir? Temos, mas é que nem vocês estavam dizendo, né, Tony? Quando a gente está começando a dirigir, a gente lembra até hoje por quê? Porque até sinalizava tudo com seta, até para trocar de marcha a gente pagava para pensar. Você fica mais prudente. Fazer né? uma ultrapassagem, nem pensar. Quem está começando a dirigir, nossa, na parada obrigatória, para. Porque você está no local de risco, né? Esse é o entendimento que traz na aquisição da CNH. Agora, um dia, você está lá dirigindo tudo bonitinho. Um dia, você tirou a mão do volante, dirigiu só com uma mão, e você chegou no seu destino e deu certo. Como deu certo, você faz de novo, E novamente. sem Eu tô pensar, né? bonzão. O cabeça, Não né? é? É a história que você falou de não sinalizar com seta, a história que você... Né? Que a gente vai se acostumando. E vai dar certo milhões de vezes. Só precisa que... Uma deu errado. E essa uma... Por exemplo, eu não sinalizei com seta. Olhei no retrovisor, não vi ninguém e mudei de Esse faixa. excesso, E né, tá de vindo um confiança. menino ali na moto, tá vindo um outro carro. Porque são mais de 20 pontos cegos, como nós, né, já Sim. citamos aqui. Esse dia que dá errado não compensa as milhares de vezes que isso funcionou. Que deu certo. É. E se tudo que eu faço algumas vezes se torna um hábito, eu acho que é uma ótima notícia essa, hein? Pensa, porque você sabe onde você está abusando. A gente sabe, não sabe? Onde você está exagerando, você sabe. E pratica isso. Briga você com você mesmo, sabe? Isso como você falou, sinalizar com seta, de no cruzamento, na parada obrigatória, parar e olhar, Sim. sabe? E tudo, excesso de velocidade. E fica aí alguns dias conversando com você. Olha, tá vindo o cara aqui. Nossa, cadê ele? Preciso mudar, tô dando seta, ele sumiu no meu ponto cego. Deixa ele aparecer de novo. Faz isso, porque você acostuma com tudo. Que tal se acostumar com o que é Que mais vira seguro? um hábito não seguro. É? Aí sim, aí você é um motorista experiente. Para mim, não é o tempo que você dirige. Sim. O motorista experiente não me diz isso através do tempo que ele dirige, mas sim como ele Interessante. dirige. É isso que me diz
se ele é um condutor experiente ou não. Com esse exemplo que você estava falando agora, eu lembrei que a gente vê muita gente morrendo afogado, é Exato. quem sabe nadar. Exato. E a imprudência, aquele negócio dele, leva ele a ir lá a fundo e daqui a pouco a correnteza puxa ele acabou. Levou. Acho que a gente está quase chegando no nosso tempo. Mas, Salete, eu queria perguntar. Para mim é incrível. E quais são deve ser uma série de coisas, mas quando você é contratada, né? Onde você trabalha e é contratada para sua consultoria ou seu serviço, quais são as ações que acabam acontecendo? São treinamentos? Quais são dicas que você pode dar de alguma coisa da sua experiência com relação a isso? O que executa nas empresas para elas poderem melhorar isso? A gente começou a trabalhar fazendo treinamentos de direção defensiva, né, que eu chamo de direção defensiva comportamental, justamente porque a gente não fica falando de normas, artigos, né, é só sobre esse comportamento que a gente foi se acostumando e mostrando sempre assim, sem mostrar regras, mostrar por que as regras existem, que nem a gente fez com a história dos pontos cegos e a importância então de sinalizar e de regular o retrovisor de uma maneira correta, enfim, né. Então, tem os treinamentos, né. Agora, meu carro-chefe hoje tem sido palestras, né? Palestras para grandes empresas, palestras aí tanto presencial como online. Tem a consultoria, tem várias empresas que eu atendo. Nossa, a frota está aumentando, está começando a crescer. Eu preciso de uma política para saber quem que pode dirigir, né? O que esse cara tem que ter, o que esse cara não pode ter, por exemplo. Não pode ter excesso de velocidade, não pode ter muitas autuações, mas ele tem que ter um treinamento a cada tanto tempo, X tempo. Por exemplo, hoje o celular, ele é um equipamento de trabalho. A gente não pode, como eu estou dizendo, ele tem que falar da realidade dele, né? Então o celular muitas vezes Então essa política tem que estar adequada, né, para a gente explicar em como é que você usa isso, a tecnologia a seu favor e não contra você. Então, a gente ajuda analisando justamente a telemetria e nos treinamentos a gente mostra, não precisa que ninguém mais te vigie, não. Não precisa pôr telemetria, eu falo para as empresas. Não, a gente precisa treinar o pessoal para que ele não freie no radar, não freie porque você está vigiando, porque o objetivo dele é chegar e fazer a entrega, fazer a demanda, né? Sim. E uma coisa que a gente tem feito recentemente, eu abri esse projeto agora no Maio Amarelo, que é muito legal, que são vídeos curtos, sabe? Então, é uma plataforma que a gente tem de toda semana vídeos de 2, 3 minutinhos. 2, 3 minutinhos, porque ele pode passar num treinamento lá de né, várias horas, mas depois abre o WhatsApp, sai aqui, esqueceu tudo o que aconteceu. Toda semana, 3 minutinhos. Legal isso daí. E aí o gestor tem como saber. A equipe está assistindo. Não, mas o Ricardo não assistiu, porque ele ganha pontos, sabe? Tudo que ele fizer. Assistir o vídeo ganha pontos. Se ele avalia o vídeo, ganha pontos. Se ele comenta o vídeo, ganha pontos. Se ele responde 2, 3 questõezinhas, jogo rápido ali, ele ganha pontos. E aí a empresa pode premiar esse colaborador, os mais engajados. E aí, por exemplo, nossa, o Ricardo não participou, não está assistindo o vídeo, esse não assistiu, da semana passada também não. E aí você vai conversar, isso é legal, o gestor conversa, então, para procurar o Ricardo, aí conversando com ele, que acho que esse é um papel importante do gestor, né? Sim. Saber o que está acontecendo com o colaborador ali, né? Sim. Porque normalmente a gente fica sabendo de um acidente depois que teve o acidente, fica sabendo, porque o cara estava com um problema em casa. Já tinha sinais antes, né? Não é? Sempre quando você vai fazer uma perícia, isso o gestor... E aí, não, você fica sabendo, nossa, o cara não está assistindo os vídeos, tal, o que está acontecendo? E você chega, se aproxima dele, você vai ver. Às vezes está com o nenenzinho em casa, não está nem dormindo direito. Então é legal você saber que esse cara, você não vai poder deixar ele dirigindo até que saiba que realmente as coisas estão mais, né, no padrão. Sim. Às vezes está com um problema de saúde dele ou de alguém da família. Um problema, né, sério, separação, alguma coisa. Então, todos esses programas que a gente vem fazendo é sempre olhando para a realidade desses colaboradores, né, que é o que leva a empresa, né? Boa. Você falou aí o gestor fica acompanhando o treinamento dele. Você vê que aplicar aquela política de ranquear condutores, isso traz um bom resultado? O gestor aplicando isso, ele vai ter um fruto bom? É melhor premiar, né? Porque a gente costuma ver sempre a pessoa sendo punida, sim, né? E é muito estranho, né? Que a gente também se acostumou. Teve lá um acidente, ou teve tantas infrações, vai fazer o curso de direção defensiva. Fica como uma punição, né? E eu acho que é legal... Premiar os bons condutores, fazer, né, isso periodicamente, por isso que agora essa plataforma que a gente está usando, de fazer, né? E fazer uma coisa gostosa, interativa, né? Que motivadora. Premie quem está mais engajado, quem está realmente entregando demandas e não trazendo demandas, né? Você vê que a pessoa está interessada. Isso é muito positivo. Legal. Agora, tem que fazer uma graduação, né?
Pra não ficar também dando um carro zero aí também. Salete, cara, foi incrível. Eu, Que bom. né, Também adorei. Eu fiquei né, Impactado, pelo jeito. Eu tô vendo essa expressão. Não, fiquei prestando muita atenção porque realmente achei fantástico. Coisas que a gente não para pra voltar mais vezes, né, Tony? A gente não para pensar, vamos combinar outros eu volto. outros temas aí pra gente falar, porque isso é fundamental, né? Faz todo sentido para o nosso público, né? E agradeço sua participação aqui. Vamos manter contato e vamos já programar esse próximo. E eu fiquei muito feliz mesmo. Me abriu muito a mente, né? com várias coisas. Que Obrigado. legal. O Fabiano sabe, eu sou facinha. Ele me convidou, cara. Eu fazia só questão de agenda. Sou facinha. Só né, alinhar as agendas só alinhar que a gente tá aqui. Que vai. Eu acho que é uma oportunidade para mim. Eu só tenho a agradecer a vocês. É uma oportunidade pra gente falar. Esse é o meu propósito de vida, assim, sabe? Legal. É falar sobre esse olhar de comportamento, tendo visto que eu sou psicóloga, não sou do Detran, não sou da própria CT onde eu comecei, né? Eu tenho esse olhar mesmo de gente, que a gente erra, que não é má fé, não é responsabilidade. Sim. A maioria são pais de família. Sim, E que a gente tem que aprender com o erro do outro. Não dá para esperar para aprender com o próprio erro, que é o que a gente escuta muito. Agora eu não faço mais isso porque eu aprendi. Tem gente que nessa não tem oportunidade, já foi, já era, morreu, acabou. Então, é esse que é o nosso propósito. Então, eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar conversando com vocês, com o público aí da frota aí das empresas, viu? E contem comigo, o que vocês precisarem, é sempre um prazer atendê-los. Vamos sim. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Hoje nossa, esse tema foi incrível, deve ter perguntas aí ou comentários. Se inscrevam, curtam, compartilhem, deixe comentário, deixe sua opinião. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Tony. Essa. Vamos que vamos para cima. Uma coisa que você falou no começo que eu acho que é importante, colocar nos comentários algum tema que quer que a gente desenrole aqui. Então, você que vê algum tema aí legal, que tem curiosidade, coloca aí. Beleza. E finalmente só apresentar aqui de novo os livros da Salete. Beleza? Valeu, obrigado, um abraço.